Amém? Vocês estão aí? Ezequiel 36, versículo 25, diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Até aqui. Então nós vemos aqui Deus fazendo uma promessa a respeito do seu Espírito, que Ele colocaria o Espírito em nós e nos daria um novo coração, nos purificaria com a água e faria com que a gente andasse segundo a sua vontade. Agora eu quero que você leia comigo Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Amém? Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui esse texto é um pouco diferente. Aqui ele está falando que o Espírito Santo estaria sobre nós, e nós então faríamos algo, nós então teríamos poder para fazer coisas para Deus, e Deus fazendo através de nós, amém? Só que tem uma questão aqui, no primeiro texto e no segundo é uma promessa, os dois textos, mas a questão é a seguinte: um está falando o Espírito em nós, e no outro está falando o Espírito sobre nós. Agora, as duas coisas são de Deus? Sim ou não? Sim. As duas coisas são do mesmo Espírito? Sim ou não? As duas coisas são iguais? Não. As duas coisas são de Deus. As duas coisas são do mesmo Espírito, o Espírito Santo. Mas as duas coisas não são iguais. São atuações diferentes do Espírito Santo na nossa vida. É mais ou menos como a presença de Deus. A presença de Deus, ela está presente o tempo todo, porque o nosso Deus é onipresente, certo? O nosso Deus é onipresente, então em todos os momentos a presença está conosco. Mas não é difícil a gente ver alguém orando e pedindo: Deus, nós queremos mais da sua presença, nós queremos sentir a sua presença, nós queremos tocar a sua presença. Ué, mas a presença já não estava ali? Mas Deus já não é onipresente e a presença já não estava? Por que então a gente pede mais presença de Deus? As duas coisas são presença? Sim. As duas coisas são iguais? Não. Uma é sobre um atributo de Deus, é a presença do tempo todo que Ele está conosco. A outra é o que nós chamamos de presença manifesta de Deus. Assim, também é esse texto. É o mesmo Espírito, mas são atuações diferentes. O Espírito é o mesmo, mas o que Ele está fazendo em nós são coisas diferentes. Talvez você já se perguntou: cara, eu estou há 5 anos na igreja, eu estou há 10 anos na igreja, estou há 20 anos na igreja, e quando eu fui orar por alguém que estava doente, nada aconteceu. E eu sempre quis profetizar para alguém, e eu nunca tive uma palavra de Deus para alguém. Talvez manifestou alguém possesso de algum espírito do seu lado, e você sentiu até medo, você falou: cara, não vou nem perto ali. Por quê? Porque você não tem o Espírito Santo em você? Não. É porque talvez o Espírito Santo não está sobre você. Porque o Espírito Santo diz respeito à nova vida, nova criação. Ele está formando o nosso caráter como de Cristo. Ele está nos dando uma nova natureza. O Espírito Santo é esse revestimento de poder, é essa autoridade, é estar sobre nós para cumprir um propósito. Então, talvez você passou algumas experiências que algo não aconteceu, mas não confunda, o Espírito Santo está em você. E Ele está construindo a natureza de Cristo. O que nós precisamos? Pedir para que o Espírito Santo esteja sobre nós também.
E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa promessa de Deus a respeito do seu Espírito atuando na nossa vida. Nós vamos entender isso. O Espírito Santo em nós é a nova criação. Abre comigo João 3, verso 1. Se você estava em Atos aí, é só voltar um livro. João 3, 1 até o verso 8. Vamos ler. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, aqui nós temos mais um: Deus disse, Jesus disse, é necessário que vocês nasçam de novo. O que a gente precisa entender aqui? Que essa parte é o Espírito Santo em nós, é a nova criação, é a nova vida, é Deus gerando em nós a natureza de Cristo. Então, Jesus fala para Nicodemos assim: é necessário que vocês nasçam de novo. Agora a pergunta que Nicodemos faz, e que talvez é a mais óbvia de todas, é como? Como nascer de novo sendo velho? Como? Olha para mim, não tenho mais como entrar no ventre da minha mãe. E então Jesus responde: é necessário nascer da água e do Espírito. E o que Jesus está falando aqui? Ele está fazendo uma referência ao que Deus já tinha dito em Ezequiel 36, que é o que a gente leu. Nascer da água. O que Ezequiel disse? O que Deus disse através de Ezequiel? Que Ele nos purificaria com a água. É uma referência à palavra de Deus. Ele está nos purificando e nos tornando santos. Mas só isso basta? Não. É necessário nascer também do Espírito, ou seja, o Espírito Santo estar em nós. E o que Jesus está falando aqui? Também a referência, a continuação, Ezequiel 36. Colocarei o meu Espírito em vocês, darei um coração de carne, tirarei o coração de pedra e farei com que vocês andem segundo os meus decretos, ou segundo a minha vontade. O que é isso? Nova criação. Aqui tem um ponto interessante, que Jesus, falando de nascer do Espírito, ele também está fazendo uma referência a Gênesis 2,7, quando o homem é criado, e então Deus diz que soprou sobre o homem o Espírito Santo. E o que o texto vai dizer? Que o homem passou a ser um ser vivente. Ou seja, se Deus não sopra o seu Espírito sobre o homem, não tem vida. É apenas um bonecão de terra andando aí. Não tem vida. E Jesus sabe disso. Por quê? Porque Ele estava naquela criação. Ele estava naquela reunião: façamos o homem à nossa imagem. Jesus estava lá. E isso fica claro mais para frente em João 20, 21, quando os discípulos estão com medo dos judeus, porque Jesus foi crucificado, e eles estão às portas fechadas. Então Jesus se coloca no meio deles, encerra a incredulidade no coração daqueles homens, e sopra sobre eles o Espírito Santo. O que Jesus está fazendo com aqueles homens lá na frente? Ele está dando uma nova vida, porque não existe vida sem o Espírito Santo estar dentro de nós. Não existe vida se o Espírito Santo não habita no homem. Então é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário ter o Espírito Santo em nós. Sabe, quando Jesus fala para Nicodemos, uma nova criação, nascer de novo, essa palavra novo no original, ela tem o significado de nascer do alto. Ou seja, é mais ou menos
algo inédito. O que ele está querendo dizer para Nicodemos é algo que nunca foi visto, algo que o homem não tem poder de fazer. Ou seja, o que Deus está falando sobre nascer de novo é que Ele não quer fazer uma reforma em você, Ele não quer passar um verniz em você, Ele não quer mudar a sua aparência, Ele não quer te fazer uma nova moral, não, Ele quer te dar uma nova vida, a vida de Deus. Agora não é mais a vida com seu pai terreno, agora é uma vida a partir do seu pai celestial, é algo que o homem sozinho não tem como. Isso é o novo nascimento, isso é a nova criação. Nascer do Espírito é nascer do alto, de modo que agora céu não é o nosso destino, mas a nossa origem. Não somos mais seres terrenos, mas sim celestial. Não estamos mais presos na natureza adâmica, mas agora vivemos a natureza a partir de Cristo. Isso é nascer de novo. Isso é o que o Espírito Santo em nós está fazendo. Então, a essência da nova criação é reproduzir Cristo, naturalmente. Por quê? Porque antes de Cristo, naturalmente nós reproduzíamos Adão. Ou você tem que pedir para alguém lá fora falar assim, peca, vai. Não, por quê? Porque é natural fazer. É algo que já está na natureza do homem, o pecado. Porém, com a nova vida, com a nova criação, agora nós podemos andar segundo a natureza de Cristo, agora nós podemos ter transformação, agora nós podemos ter o Espírito Santo nos guiando. Ou seja, nascer de novo é ser como Jesus através do Espírito Santo. Nascer de novo é ser uma cópia de Jesus através do Espírito Santo. Sabe, quando nós estamos falando aqui de nova criação, ou do Espírito Santo em nós estamos falando a respeito da natureza do Cristo, e isso diz respeito ao seu caráter e à sua santidade, e é isso que o Espírito Santo está gerando em nós, o caráter e a santidade de Jesus. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: copiar a Jesus nas nossas ações é muito fácil, porque eu penso e então eu executo. Qual que é a dificuldade do cristão em relação a ser como Jesus? Não é nas nossas ações, mas nas nossas reações, porque nas nossas reações nós não temos tempo de planejar o que vamos fazer. Na nossa reação eu não tenho tempo de pensar, Jesus faria tal coisa. Não, é na reação que nós demonstramos a natureza que está sendo gerada dentro de nós. Então, por exemplo, Jesus, quando ele foi tentado, ele reagiu sendo submisso à palavra de Deus. Jesus, quando foi odiado, ele reagiu sendo amoroso. Jesus, quando provocado, reagiu sendo manso. Quando ofendido, reagiu sendo humilde. Quando ferido, reagiu perdoando. Ou seja, quando Jesus era espremido, saía dele o fruto do Espírito. Da reação de Jesus saía o seu caráter. O fruto do Espírito era demonstrado. E a grande pergunta é: o que sai de nós quando somos espremidos? O que tem saído de nós quando estamos em situações desconfortáveis? Sabe, eu não sei você, mas eu odeio acordar cedo. Assim, eu tenho um sério problema em acordar cedo. Meu humor, assim, demora muito para se equilibrar. Então eu sou uma pessoa muito fechada de manhã, não muito amigável, vamos dizer assim. E aí, eu tenho um problema, que é o trânsito. E quando eu vou para o trabalho, eu tenho que entrar nessa rodovia aqui da igreja, para fazer o retorno e ir ali perto do Habib's, onde é o escritório do Desascope. Só que todo dia pela manhã, tem um abençoado, ou uma abençoada, que me tira do sério. Por quê? Porque da minha casa para essa rodovia tem uma subidinha, onde tem
1 quilômetro mais ou menos de acostamento, que é para você acertar a sua velocidade, colocar o seu carro na rodovia e seguir viagem. Sim ou não? Não! Ninguém faz isso em Bragança. Parece que eles fazem de propósito comigo. Porque eu estou ali, e em vez da pessoa entrar no acostamento para acertar a velocidade, ela para em cima do morro, esperando que, numa hora que é lotado de carro, não passe ninguém para ela entrar na rodovia. Então, eu fico ali esperando 2 minutos, e pedindo: Espírito Santo, me ajuda, que senão eu vou buzinar nela. Eu vou xingar essa mulher, eu vou xingar esse cara. Por quê? Porque a minha reação ainda tem algo que não está revelando Jesus. Agora, talvez você está falando assim, né? 1 minuto, você está esperando 1 minuto e está reclamando, 2 minutos. Meu amigo, você não sabe quem é eu de manhã. 1 minuto para mim é meia hora. 1 minuto para mim é 1 hora. Por quê? Porque ela aprendeu na autoescola o que ela tinha que fazer, ela não faz. E isso me irrita profundamente. Mas eu preciso vencer. O Espírito Santo precisa construir em mim o caráter de Cristo. Eu preciso ser treinado nessa situação a revelar Jesus. Agora, essa é a minha situação. Qual que é a sua? Aonde, quando você é espremido, tem revelado a natureza adâmica? Faz essa análise. Para pensar. Aonde, em que situação que você, quando desconfortável, revela ainda Adão? É necessário a gente parar e pensar nisso, para que a gente possa então pedir para o Espírito Santo, que está em nós, gerar Cristo nas nossas reações. Sabe, o desejo de Deus é que quando a gente for colocado em situações que não são do nosso agrado, saia o fruto do Espírito. Sabe, o desejo de Deus para a nossa vida é que quando as pessoas provarem da nossa reação, elas sintam o gosto de Jesus através do fruto do Espírito. Esse é o desejo de Deus. É para isso que o Espírito Santo está em nós. É para que agora a gente tenha a natureza do Cristo habitando em nós. E eu não sei se você conhece, mas o fruto do Espírito descrito lá em Gálatas 5:22 é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo continua: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Sabe, isso é muito legal. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Como eu disse antes, não tem vida sem o Espírito Santo em nós. Quantos aqui nasceram de novo? Deixa eu ver, levante sua mão. Quantos aqui já nasceram de novo e tem o Espírito Santo habitando em nós? Amém? Então, se nascemos pelo Espírito, andemos por Ele. Se nascemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Porque Cristo andava dessa forma. Porque Cristo Jesus, quando veio, Ele andou pelo Espírito. Sabe, talvez, assim como eu, você já deu uma dessa desculpa aqui, em algum momento na sua vida. Ah, mas Jesus reagia assim, porque Ele era Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo fala lá em Filipenses que, embora sendo Deus, isso não foi algo que Cristo se apegou. Então Ele se despiu da sua glória, ou seja, Ele veio sem usar dos seus atributos divinos. Ele veio como homem, para quê? Para mostrar e revelar qual era a vontade de Deus para o ser humano. Sabe, muitas vezes a gente peca, e depois quando está conversando com alguém, fala assim: putz, mano, errei, pequei. Por quê? Ah, sou ser humano, né? O ser humano erra, o ser humano é falho. Não! O ser humano não foi criado com falha. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem perfeito. O homem peca. E o que Jesus vem fazer? Ele vem mostrar qual é o desejo de Deus para o homem, que é o homem perfeito de novo. Então agora, com a natureza de Cristo em nós, nós podemos andar como Jesus andou. Agora, com o Espírito Santo em nós, nós podemos viver como Jesus Cristo viveu.
Então Jesus veio revelar qual é o desejo de Deus para o ser humano. Então chega dessa desculpa de que você pecou e eu pequei porque somos humanos. Porque a vontade de Deus para o ser humano é que ele seja como Cristo, e Cristo não pecou. Então nós precisamos ter isso em mente, não existe essa desculpa. Se nós desejamos o caráter de Cristo, então nós precisamos buscar o fruto do Espírito que habita em nós. E então seremos pessoas pacientes, pessoas amorosas, pessoas bondosas, e tudo aquilo que o fruto traz, nessa natureza de Cristo. Jesus disse: é necessário que vocês nasçam de novo. Nascer de novo, como eu disse, não é uma reforma. Jesus não veio mostrar como é uma boa moral. Jesus não veio mostrar como um moralista tem que viver, como um religioso tem que viver. Jesus veio mostrar como alguém que nasceu do céu habita aqui nessa terra. Jesus não quer fazer uma reforma moral no nosso coração. Ele tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, para que agora a gente tenha a natureza dele habitando em nós. Esquece esse papo de, mas eu sou uma pessoa que vive a moral. Não, nós não vivemos a moral, nós vivemos Cristo e ponto. Nós vivemos a natureza de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Sabe, nascer de novo é Deus comunicando conosco as suas virtudes, é Deus comunicando conosco a sua natureza. Eu amo o que o Paulo Borges ensina. Ele fala assim: Deus não quer ser revelado pelos seus filhos, Deus não quer se revelar aos seus filhos pelos seus atributos, porque os atributos servem para revelar que Deus é Deus, mas Deus quer se revelar aos seus filhos pela sua natureza, pelas suas virtudes, porque é isso que Ele compartilha conosco. Porque atributo, pensa comigo, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Se Ele não fosse onipresente, aconteceria alguma coisa em algum lugar que Ele não estaria presente e não saberia. Se Ele não fosse onisciente, alguém poderia tramar um plano contra Ele e tomar o lugar dele de Deus. Se Ele não fosse onipotente, alguém poderia ser mais poderoso que Ele e Ele não seria Deus. Ou seja, os atributos de Deus servem para revelar que Deus é Deus. Agora, aos seus filhos, Ele quer ser conhecido de forma mais íntima, e é compartilhando a sua natureza com a gente. Então, quando Deus compartilha conosco a sua natureza, é isso, é colocando o seu Espírito em nós, para que agora a gente possa ser como Cristo. E agora um cuidado que a gente tem que ter, no ser como Cristo, é algo que eu aprendi com o pastor Jonas Madureira, lendo o livro O Custo do Discipulado. Inclusive, todo mundo, se puder, leia esse livro, cara, mudou assim a minha vida, de verdade. E nesse livro, o pastor Jonas Madureira, ele fala que nós temos que tomar um certo cuidado com a frase, o que Jesus faria. Embora essa frase tenha sido escrita em um livro, com muita boa intenção, é muito perigoso. Por quê? Porque eu parar e pensar o que Jesus faria, dá base para eu achar o que Jesus faria, dá base para eu colocar a minha opinião sobre o que Jesus faria, dá base para eu parar diante de uma situação e pensar, peraí, então eu acho que Jesus era assim, então Ele faria desse jeito. E não, ser como Jesus é imitar Jesus, não é o que Jesus faria, é o que Jesus fez e eu replico, é o que Jesus fez e eu faço como Ele. Então essa frase, o que Jesus faria, dá base para eu criar o meu próprio Jesus, dá base para eu criar a minha própria teologia. Mas deixa eu te contar uma coisa, o nosso Deus é o único Deus que, diferente de todos os outros, não deixa eu achar algo sobre Ele. Ele escreveu um livro, a verdade a respeito de quem Ele é, e eu preciso conhecer quem Ele é e ser como Ele. Então a pergunta, o que Jesus faria, tem que ser trocada. O que Jesus fez? Então eu faço. O que os apóstolos fizeram? Então eu faço. O que os pais apostólicos fizeram? Então eu faço. Por quê? Porque até ali os pais apostólicos não tinham teologia, era pura imitação de Cristo. Se não, veja Paulo, quantas vezes ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Não era uma teologia que Paulo ensinava, ele falava, ei, me imita, porque eu estou imitando Jesus.
Então nós temos que tomar esse cuidado, porque Jesus está ficando um Jesus pessoal, e não mais a revelação verdadeira de quem Ele é. Como tem uma série que fez uma crítica muito construtiva, é uma série que fala de alguns deuses, em um dos episódios o autor faz uma crítica aos cristãos, colocando Jesus no episódio, né? Então, quando ele faz esse episódio, ele não coloca um Jesus, ele coloca milhares de Jesus, e a crítica dele é: Jesus não é mais o Jesus da Bíblia, mas agora um Jesus pessoal, que eu crio o meu próprio Jesus para falar o que Jesus faria, e então eu faço como eu acho que Jesus é. Então muito cuidado com a frase, o que Jesus faria. Nós precisamos, cara, voltar às bases, nós precisamos voltar às pessoas que deram início à vida da igreja, porque aqueles homens copiavam Jesus, aqueles homens eram imitação de Cristo, e nós precisamos ser pessoas que imitam Jesus. Ser uma cópia de Jesus não é criar o meu próprio Jesus para falar o que eu acho que Ele é. Inclusive, isso tem dado base para muita teologia errada. Por exemplo, a dessa graça barata, aonde a pessoa chega do jeito que quer, continua do jeito que quer, morre do jeito que quer. Por quê? Porque Jesus me aceita do jeito que eu sou. Espera aí, meu amigo, Jesus te aceita do jeito que você é, mas eu, lendo a Escritura, eu vi Zaqueu ser transformado. Lendo a Escritura, eu vi Paulo ser transformado. Lendo a Escritura, eu vi todos os homens ser transformados. Então você chega como você está, mas você se parece com Jesus depois que o Espírito Santo habita em você. Então muito cuidado com o que Jesus faria. E vamos passar a pensar o que Jesus fez, e então vamos imitá-lo. Você está feliz ainda? Então isso é o Espírito Santo em nós. Agora, vamos ver o que é o Espírito Santo sobre nós. Abre comigo sua Bíblia em Isaías 61. Isaías 61. Todo mundo achou? Vocês estão aí? Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Até aqui. Nossa, como é ruim você saber um texto com uma versão e ler em outra, meu Deus, é muito ruim, mas até aqui. Então veja, aqui que o texto fala o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim para... Então o que a gente precisa entender? O Espírito do Senhor em nós é algo pessoal, é uma transformação da natureza do indivíduo. Agora, o Espírito do Senhor tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, ou seja, é a unção do Espírito Santo, é o ser revestido de poder e autoridade para cumprir um propósito de Deus. Amém? Está fazendo sentido? Vocês estão comigo? Então, como a gente leu em Atos 1:8, Jesus disse: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora, percebe que quando eu falo o Espírito Santo está sobre, eu falo que é igual a autoridade, não poder. Por quê? Porque poder fora da autoridade de Deus, fora da autoridade que Jesus entregou para a igreja, é apenas bruxaria, misticismo, poder ilegal. Entenda, antes de Jesus falar isso para esses homens em Atos, ele disse em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão. Por quê? Porque ele sabia que esses homens seriam revestidos de poder, só que poder sem autoridade é bruxaria. Poder sem autoridade é apenas poder que não cumpre o propósito pelo qual Deus deseja. Então, quando a gente
vai pensar e pedir o poder de Deus, nós temos que pensar se nós realmente somos igreja, porque foi para a igreja que Jesus liberou a autoridade dele, e através da autoridade nós usamos o poder de Deus para cumprir um propósito. Veja, Balaão era um profeta, ele profetizava para o propósito de Deus, sim ou não? Não, então era apenas poder. Os profetas de Baal, eles tinham poder? Sim. Era para cumprir o propósito de Deus? Não, então era apenas poder. A adivinha de Atos, ela adivinhava? Sim. Tinha poder? Sim. Cumpriu o propósito de Deus? Não, então era apenas poder. Os feiticeiros do Egito, lá com Moisés, eles tinham poder? Sim. Eles cumpriam o propósito de Deus? Não, então era apenas poder. E todo esse poder que eu citei é um poder ilegal, porque não cumpre o propósito de Deus. Por isso que antes da gente pedir poder de Deus, a gente tem que estar revestido da autoridade que Jesus passou para nós. E então nós vamos cumprir a vontade de Deus. E então o Espírito do Senhor vai estar sobre nós para fazer algo. Agora, tem 3 pontos que a gente precisa entender. Primeira coisa, a partir da autoridade e do poder que nós recebemos do Espírito Santo sobre nós passamos a representar Jesus. Então, aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus autorizou que a igreja fluísse no poder de Deus para realizar as coisas que Deus deseja. Não é mais o Arthur faz algo, não é mais o Eric faz algo, não é mais a Jana faz algo, agora é a igreja de Jesus está fazendo algo, porque ela foi revestida de autoridade e poder. Nós estamos representando Jesus Cristo. Sabe, esses dias atrás, a gente queria fazer um trabalho com uma gráfica lá no escritório, e o Douglas estava viajando, e aí a gráfica falou assim para mim e para o Felipe, né? Cara, a gente faz esse trabalho, não tem problema, mas eu preciso de um documento assinado pelo Douglas, falando que vocês podem tomar decisões, que vocês podem mandar fazer esse produto. Só que o Douglas estava viajando, não tinha como a gente fazer. Então nós não tínhamos esse documento para representar o Douglas, então nós não fizemos aquele trabalho. Agora, o que Jesus está falando aqui, de autoridade, é o seguinte: Jesus entregou esse documento na nossa mão. Esse documento espiritual se chama o Espírito Santo sobre nós, se chama autoridade, e agora nós podemos sim cumprir o propósito de Deus, e agora nós podemos sim cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque agora nós representamos Jesus. Então não é mais eu faço, agora é Jesus faz através de mim. Isso fica claro em Atos 3, quando Pedro está subindo ao templo, e ele encontra o aleijado, e então ele para na frente do aleijado e fala assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta aí, anda. Aquele homem passa a andar, todo mundo fica admirado com aquele milagre, e eles começam a perguntar para Pedro: cara, o que você fez? E qual é a resposta de Pedro? Eu não fiz nada, quem fez foi o nome, foi Jesus. Por quê? Porque não é sobre Pedro, é sobre quem Pedro representa. Não é sobre o Dizascope, a família Dizascope, é sobre quem a família Dizascope representa. Então agora essa autoridade, esse poder nos dá a capacidade de representar Jesus. Então nós precisamos representar Jesus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e passar a ser Jesus na vida das pessoas que precisam ver Jesus. Por quê? Porque nós temos essa autoridade sobre nós. Segundo, o poder não é para o nosso próprio benefício. Em 1 Coríntios, Paulo diz sobre isso, ele fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Ou seja, não é para o nosso próprio benefício. Quando nós passarmos a fazer os milagres, quando nós passarmos a fluir no dom do Espírito, que eu creio que nós vamos começar, que nós vamos ter testemunhos para contar, quando nós passarmos a viver dessa forma, não é para o nosso próprio benefício, mas é visando o bem comum. Ou seja, não é curar porque é legal, é curar porque eu amei tanto aquela pessoa que está doente, que eu representei Cristo na vida dela.
Não é profetizar porque é massa, é porque eu amei tanto aquela pessoa, que Deus liberou algo de poder sobre mim, e eu liberei sobre ela. É sobre amor, não é sobre o nosso benefício, é sobre ser como Jesus. Então, quando nós passarmos a ser essas pessoas, o nosso cuidado tem que ser não ser um cristão falso, no sentido de não ser como um falso profeta, por exemplo. Porque o que eu aprendi com o Douglas, que falso profeta não é quem profetiza errado. Por exemplo, Balaão não era um falso profeta pela sua profecia, porque muitas vezes ele acertava a profecia. O falso profeta não é quem profetiza errado, o falso profeta é quem profetiza para o seu próprio benefício. O falso profeta é aquele que não visa o bem comum e não vê o propósito de Deus no final das coisas, mas visa ser olhado, visa ser notado, visa ser beneficiado. Então nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Quando nós passarmos a fluir mais no dom, nós vamos ser como Jesus, amar a pessoa com tanta compaixão que nós vamos falar: cara, não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu dou. Jesus, levanta e anda. E é isso que Jesus deseja, e é isso que Jesus quer, é por isso que Ele liberou o Espírito Santo sobre nós, é por isso que Ele deu essa autoridade sobre nós. Agora, quem aqui quer viver isso? Levanta sua mão. Quem quer ser essa pessoa que vai fluir nesse poder e nessa autoridade? Levanta sua mão. Sabe, faz assim com sua mão, eu quero profetizar sobre você, eu quero profetizar sobre a família de Zascope, eu quero profetizar o que está escrito em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu profetizo na nossa vida que nós teremos equilíbrio, nós saberemos como chegar nas pessoas, nós teremos amor, nós não visaremos o nosso benefício, mas o benefício do bem comum para a glória de Deus. E nós seremos pessoas com ousadia do Espírito Santo. O medo não vai nos parar, a vergonha não vai nos parar, o nosso orgulho não vai nos parar, porque nós vamos amar tanto Jesus e as pessoas, que não vai ter como conter em nós a autoridade e o poder, e nós passaremos a viver as manifestações do dom do Espírito aqui em Bragança. Amém? Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é um dia antes de começar o culto, ou quando o culto terminar, ninguém ir embora, cara, mas todo mundo ter história para contar. Cara, você não sabe o que aconteceu essa semana. Tinha alguém do meu lado lá no meu trabalho que estava com gesso na perna, eu orei, cara, e a pessoa quebrou o gesso e a perna estava curada. Cara, esse é o meu sonho. Sabe qual é o meu sonho? Alguém chegar e falar assim: cara, alguém estava precisando de uma palavra de conhecimento, e Deus me deu essa palavra e a pessoa foi transformada. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim: não conta nenhum testemunho, não conta nenhuma história. Por quê? Porque o desejo de Deus não é que alguém suba aqui contar, mas o desejo de Deus é que a gente comunique entre nós aquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. Sabe, chega de alguém subir aqui e falar: cara, deixa eu contar o que aconteceu, que foi muito louco. Chega, está na hora da gente contar um para o outro, e Bragança vai ser transformada, e a nossa região vai ser transformada. Por quê? Porque nós estamos revelando Cristo, nós estamos revelando a glória de Deus. Terceiro, o que nós precisamos saber para isso acontecer, é que não depende de nós. Nós não temos responsabilidade com o resultado, a nossa responsabilidade é com a oportunidade. A nossa responsabilidade não é com orar e a pessoa ser curada, a nossa responsabilidade é com ter a oportunidade de orar pela pessoa, porque quem vai efetuar é Deus. Quem vai efetuar a cura, a profecia, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, os milagres, o dom da fé, tudo isso que está descrito em 1 Coríntios, é o Espírito Santo. Então, não tenha medo de orar pelas pessoas, seja alguém ousado. Sabe por quê? Porque se alguém estiver doente do seu lado e você for orar, a sua oração não vai piorar essa pessoa. Pô, morreu, que eu orei. Não vai mudar nada, se não acontecer não vai mudar nada. No máximo, ela vai se sentir amada por você, que parou o seu tempo para ir lá orar por ela. E deixa eu te falar uma coisa,
Às vezes a pessoa nem é curada, mas só da sua atitude de se importar com ela, ela já tem a revelação de Jesus. Porque o amor revela muito Jesus, cara. Então nós precisamos ter isso em mente, a nossa responsabilidade é com a oportunidade. É mais ou menos assim, você entrou em campo, a sua responsabilidade é o quê? Sofrer o pênalti. Porque você tem o Pelé no seu time. Quem vai bater o pênalti, você ou o Pelé? Fala para mim. O Pelé. O Pelé é o Espírito Santo. Você só tem que ir lá sofrer o pênalti, meu amigo. Esquece, a responsabilidade do gol não é sua. Então não tenha medo, seja alguém ousado, seja alguém amoroso. E mais uma coisa, precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos em relação a isso. Porque muitas vezes, quando a gente realmente tem essa ousadia e vai, e não acontece, a gente fica triste. E a gente fala, nossa, mas por que não aconteceu? Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tome cuidado com o sentimento quando você for orar por alguém, por cura, ou qualquer coisa que demonstre o poder de Deus. Porque se não acontecer e você ficar triste, isso pode denunciar que o mesmo sentimento que te causa tristeza, vai ser o sentimento que vai te causar soberba se acontecer. Então, tome cuidado com os seus sentimentos, vá sem expectativa, vá na expectativa de amar a pessoa. A expectativa que nós temos que ter é de amor. Nós estamos amando, se estamos amando, cumprimos o que nós tínhamos que fazer, o resultado é com Ele. Então se aconteceu, se não aconteceu, não fique triste e não fique muito feliz, ok? Vigie o seu sentimento aí, o importante é amar, amém? Vocês estão felizes ainda? E eu quero terminar falando uma coisa para vocês, tem um porquê do Espírito Santo estar em nós, e o Espírito Santo estar sobre nós. E esse porquê é, Deus criou o homem, e colocou a sua imagem e semelhança, e falou para o homem, multipliquem-se e encham a terra. Para quê? Para que toda a terra esteja cheia da glória de Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, para que a terra esteja cheia da glória de Deus. Quando Jesus vem e traz essa nova criação, e o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos dá essa autoridade, por que isso acontece? Para que toda terra esteja cheia da glória de Deus. É por esse motivo. Então, nós precisamos entender uma coisa, dentro dessas duas realidades de atuação do Espírito Santo, em nós e sobre nós, busque mais o Espírito Santo em nós. Busque mais o fruto do Espírito do que o dom do Espírito. Busque mais ser parecido com Jesus no caráter do que ser parecido com Jesus no poder. Eu estou excluindo fluir no poder e na autoridade? Não, só estou falando para a gente olhar mais para o caráter de Jesus. Por quê? Porque o poder e a autoridade, ela tem um tempo, ela vai acabar. Quando Jesus vier governar sobre a terra, nós não vamos precisar curar ninguém. Nós não vamos precisar profetizar para ninguém, nós não vamos precisar dar palavra de conhecimento para ninguém. Ou seja, existe um tempo que isso está acontecendo e ele vai chegar ao fim, porque nós vamos ter o próprio Jesus habitando conosco. Agora, ser como Jesus, ter a natureza de Cristo é algo eterno, que já começou em nós e vai ser a eternidade toda. Então olhe mais, ser parecido com Jesus no caráter do que no poder. Sabe, aconteceu algo muito interessante comigo esse tempo atrás. O Thiago fez 21 dias de live, inclusive ficou muito legal todos esses dias. Se você quiser, entra lá no Instagram do Thiago, que está muito legal de assistir. Em um desses dias eu tive o privilégio de participar, e o Thiago me fez uma pergunta. A gente conversou sobre intimidade com o Espírito Santo, vida com o Espírito Santo, e o Thiago me fez uma pergunta, que foi a seguinte: o que mudou na sua vida quando você estabeleceu uma intimidade com o Espírito Santo? E cara, eu estava pronto para responder. Na hora que ele perguntou, eu nem pensei, eu já ia contar um testemunho, eu já ia falar que alguém foi curado, eu já ia falar numa palavra de conhecimento, eu já ia soltar um testemunho sobre o que aconteceu com o Espírito Santo através de mim. E em fração ali de segundos, assim como o Thiago falou semana passada, parece que tudo fica em câmera lenta. Parece que ficou em câmera lenta. E o Espírito Santo falou no meu coração: sério? Sério que o que mais mudou na sua vida foi poder? E naquele momento eu entendi, o que mais mudou na minha vida de verdade,
o que o Espírito Santo em mim está fazendo. E ele me falou assim: cara, você virou um marido melhor, cara, você virou um pai melhor, cara, você virou um funcionário melhor, você virou um amigo melhor, você virou um líder melhor. E naquele momento eu entendi uma coisa: o poder e a autoridade, ele tem um tempo, cara, ele tem um tempo, vai acabar. Mas a natureza que Cristo está formando em nós, ela é eterna. Sabe, a vida com Deus, no seu sobrenatural, em partes místicas, é uma delícia, cara, eu amo isso, eu piro nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa: não substitui a natureza de Cristo. É como a gente aprendeu com o Leandro Vieira, o livro de Efésios. O que ele fala todas as vezes? É o mais místico da Bíblia. Mas deixa eu te perguntar, como o livro mais místico da Bíblia termina? Marido, ame sua esposa. Esposa, ame seu marido. Pai, ame seus filhos. Filhos, respeitem seus pais. Patrão, respeite seu funcionário. Funcionário, trabalhe para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus. Você entende? É o livro mais místico, mais cheio de revelação, mais incrível. Mas ele termina de forma mais prática. Porque não importa o quão místico a gente vai ser na vida com Deus, o que importa é, o nosso cotidiano está sendo transformado. Jesus está sendo revelado através da nossa vida no dia a dia. Sabe, eu falei algo de manhã e eu quero repetir. Talvez nunca vai aparecer do seu lado alguém precisando de cura, cara. Talvez nunca vai aparecer do seu lado alguém precisando de um conselho. Talvez nunca vai aparecer do seu lado alguém precisando de uma palavra de sabedoria. Mas deixa eu te falar uma coisa: todo dia tem alguém do seu lado querendo ver Jesus, e a sua natureza de Cristo vai revelar isso para ela. Nós precisamos viver através do Espírito Santo em nós, e aproveitar o tempo que ainda tem do Espírito Santo sobre nós, fluindo com autoridade e poder. O Espírito Santo nunca vai nos deixar. Quando Jesus fala que era melhor ele ir, que o Espírito Santo ia vir, ele fala: e ele ficará com vocês para sempre. Então nós nunca vamos perder o Espírito Santo, pode ficar tranquilo. Mas através de nós, o que ele está fazendo tem um tempo. Vamos aproveitar esse tempo. Vamos ser pessoas mais ousadas. Vamos fluir mais no mover dos dons. Mas vamos ser semelhantes a Jesus, porque, cara, o Brasil está desesperado para ver pessoas que realmente vivem uma justiça verdadeira. Sabe, o Brasil está desesperado para ver pessoas de caráter. Eu ouso dizer que o Brasil quer ver mais caráter do que poder, de tão machucado que nós estamos. E nós podemos ser a resposta de Deus, trazendo a glória dele sobre toda a terra. Você quer viver isso? Eu quero viver isso. Fica de pé, vamos orar juntos.